varelajonas71@gmail.com. Estamos apresentando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada no nosso site varelajonas71@gmail.com. Nós chegamos aqui dos livros sapienciais, a parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. São 5 livros: Provérbios, Jó, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescidos 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Continuaremos hoje a leitura do livro dos Salmos, o 18º livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, não é? Então, está entre os livros sapienciais, não é? No seu Salmo 89, entre parênteses 88, não é? Deus é amor fiel. Então, oração de súplica numa catástrofe nacional, com especial menção da promessa de Deus feita à dinastia de Davi. Versículos 2, 3. O amor e a fidelidade são termos básicos da aliança e dão a tônica a todo este salmo. Versículos 4, 5. A aliança com Davi fundou uma dinastia perpétua. Versículos 6 a 15. Hino de louvor proclamando a soberania de Javé sobre o universo e a história. Acima de homens e autoridades está Deus. Ele firma o governo delas com amor e fidelidade, a fim de produzir justiça e direito. Versículos 16 a 19. O povo de Israel se orgulha de ser o escolhido de Javé, com sua função principal de proclamar através do louvor o Deus que é sua alegria, honra, força, orgulho, proteção e rei. Versículos 20 a 30. Em meio ao seu povo, Deus escolheu Davi e sua dinastia, chamados a serem instrumentos para libertar o povo e fazê-lo viver na justiça. Versículos 31 a 38. Esta aliança com Davi foi feita com juramento e por isso é perpétua, mas há uma condição: que os descendentes sejam fiéis. Caso contrário, Deus os castigará. Versículos 39 a 46. A situação presente do povo e do seu rei fazem pensar que Deus está sendo infiel às próprias promessas. Como entender isso? Versículos 47 a 52. Súplicas para comover a Deus e fazê-lo voltar ao amor e fidelidade, restabelecendo a dignidade do rei. Versículo 53. Brevíssimo hino para encerrar o 3º livro do Saltério, formado pelos Salmos 73 a 89. Salmo 90, entre parênteses 89. Deus confirma a nossa vida. Oração coletiva de súplica diante da fragilidade e brevidade da vida humana. Versículos 1 a 6. O que é a vida humana diante da eternidade de Deus? Ele ultrapassa as gerações humanas e toda a criação. Enquanto isso, o homem vive brevemente e acaba morrendo. Versículos 7 a 12. A vida humana torna-se ainda mais curta por causa do pecado e suas consequências. Além de breve, ela se transforma em fadiga inútil. O homem é tão frágil que não pode sequer suportar a força e o peso da ira de Deus,
que é castigo pelo pecado. O que fazer? O versículo 12 mostra que diante dessa realidade só resta pedir que Deus nos dê um coração sábio para vivermos bem o tempo de que dispomos. Versículos 13 a 17. Súplica para que Deus preencha esta vida breve com alegria e júbilo, compensando os anos maus e tristes. Contemplando a obra de Deus na história que se aprende a viver, suplicando sempre que Deus abençoe e confirme aquilo que o homem realiza com tanto esforço. Salmo 91, entre parênteses 90. O justo confia em Deus. Meditação em estilo sapiencial sobre a proteção que Deus concede ao justo refugiado no templo. Versículos 1 e 2. Um sacerdote convida o fiel a confiar em Deus. A oração é feita no templo que goza do direito inviolável de asilo para todos os que se encontram em situações difíceis. Versículos 3 a 7. Descrição viva de diversos perigos, entre os quais se destaca a perseguição social. Versículos 8 a 13. Certo da proteção divina, o justo pode confiar em meio a qualquer perigo. Junto a Deus, ele poderá ver a derrota dos injustos, abandonados à própria sorte. Os versículos 11 e 12 serão citados por Mateus 4, 6 e Lucas 4, 10, 11. Versículos 14 a 16. Oráculo do sacerdote que apresenta a significação da aliança de Deus com o homem que com ele se compromete. A expressão "eu estarei com ele" é desdobrada em 7 afirmações. Deus liberta, protege, responde, restabelece a honra, entre parênteses, glorifica, dá vida longa e consciência da salvação que Deus vai realizando. Salmo 92, entre parênteses 91. Celebrar a ação de Deus. Oração de agradecimento celebrando os atos de Deus. Versículos 2 a 7. O grande sentido e alegria da vida humana estão em reconhecer e anunciar o amor e fidelidade de Deus revelados em suas obras, que testemunham o compromisso dele com os pobres e os fracos. Quem não compreende isso desconhece o sentido da vida e da história. Versículos 8 a 12. Os injustos parecem triunfar, mas o Senhor da história é Javé. Ele se alia aos justos no grande conflito que estes devem continuamente enfrentar. Versículos 13 a 16. Aliados a Javé, os justos são persistentes e cheios de vida para anunciarem na história que Deus é honesto e não compactua com a injustiça. Salmo 93, entre parênteses 92. Javé é rei. Hino à realeza de Deus soberano universal. Versículos 1 e 2. Acima de todos os poderes do mundo, o próprio mundo é trono de Deus que reina desde sempre e para sempre. Versículos 3 e 4. As águas são símbolo do caos primitivo que Deus derrotou para realizar a obra da criação. Na história, esse caos são os projetos das nações que ameaçam o projeto de Deus. Deus, porém, derrota esses caos. Versículo 5. Os testemunhos são os mandamentos que manifestam a santidade de Deus, criando a história da liberdade e da vida. Salmo
94, entre parênteses 93. Deus fará vingança. Oração de súplica coletiva denunciando a injustiça institucionalizada como ordem. Versículos 1 e 2. Apelo a Deus para que intervenha como juiz, castigando os opressores a fim de proteger do extermínio o seu povo. Versículos 3 a 7. Os opressores constroem uma estrutura social que, para defender seus privilégios e interesses, acaba marginalizando o povo na miséria e escravidão. O cúmulo da soberba é cortar qualquer possibilidade de justiça, chegando a negar que Deus se importa com a situação. Versículos 8 a 11. Confronto com os opressores, defendendo a Deus contra as pretensões deles. O Criador, Senhor da história, repetindo, o Criador e Senhor da história é o mesmo que se alia aos oprimidos, exigindo justiça. É impossível crer em Deus e ao mesmo tempo cultuar a injustiça. Versículos 12 a 15. Povo sábio é aquele que aprende a viver segundo o projeto de Deus. É com esse povo que Deus se alia, dando-lhe esperança de justiça e vida. Viver segundo o projeto de Deus. Versículos 16 a 23. Deus age na história para realizar a justiça, e isso, porém, não dispensa a luta do povo. Ao contrário, é através dela que Deus derrota a injustiça. Embora as estruturas injustas continuem, elas estão fadadas, repetindo, ao fracasso, pois Deus está aliado com as vítimas para derrotar os opressores. Salmo 95, entre parênteses 94. Oração de louvor com advertência em estilo profético, versículos 1 a 5. O motivo do louvor é o próprio Deus vivo que criou o mundo e está acima de todos os deuses das nações e seus projetos. Versículos 6, 7a. O soberano do universo criou o povo e se aliou a ele, dirigindo-o na história como pastor. Versículos 7b a 11. Advertência profética. Deus deu a terra ao povo. Seu usufruto, porém, depende da fidelidade ao projeto de Deus. Se a infidelidade dos antepassados impediu que eles entrassem na terra da liberdade e da vida, a infidelidade da geração atual poderá perdê-la. Salmo 96, entre parênteses. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo no Salmo 96, viu? Salmo 96. Né? Então, felicidades e até lá. Deus abençoe e proteja todos nós. Amém.